Quando acompanhamos a história da relação com a comida, também temos que acompanhar nessa mesma conversa a relação das pessoas com seu próprio corpo, a mudança do que significa o corpo ao longo da história, porque isso também modifica a relação das pessoas, em especial atualmente, com seu corpo. Se na Idade Antiga, na Antiguidade Grega, tinha-se ali um corpo que tinha que ser marcado pela força, em equilíbrio, por uma dedicação, por um culto também à beleza, tinha-se a busca do equilíbrio. Esse corpo, ele tinha uma ligação com o divino, que transcendia o lado místico deste corpo, como uma forma de força, o que também, ao longo do início da Idade Antiga, de alguma forma, as mulheres, elas eram colocadas como um corpo que ele não poderia ser profanado, um corpo que numa época em que se tinha uma apunjância, se negar a comer e fazer jejuns prolongados, a fazer o não comer, como vemos em várias passagens da Bíblia, em que, em nome de Deus, em nome do divino, ocorria os jejuns, os alimentos, a negação perante o comer, o se esquivar perante o comer, era uma forma de obter uma transcendência do corpo, um corpo em que ele deixava de ser somente físico para também ser um corpo divino e ter aspectos dessa transcendência. E de alguma forma, com o feminino sempre marcado ali por suas exigências, este lugar da mulher na história, de alguma forma cobrado, bruxas e toda sorte dessa história, as mulheres na Idade Média passaram a ter ali também momentos em que o jejum, o não comer, as santificava. Quantas santas, através do jejum, em nome de uma causa divina, foram beatificadas, porque naquele sacrifício do corpo se obtinha a ascensão da alma. E aí foi se acendendo a história, de alguma forma o corpo depois deixou de ser só um corpo que nos circulava, para o corpo também da ciência. Quando se chega nesse corpo da idade científica, do aspecto médico da descrição do corpo, esse corpo que antes não tinha uma localização social, com o surgimento da clínica no século XIX e toda a sua marca de início da tradição médica, do exame físico, da descrição das síndromes, o corpo passou a ser mapeado. Esse corpo que antes ele era um corpo sem essa inscrição da patologia, começou a ser descrito para que pudesse a medicina avançar no cuidado como ciência. Mas é interessante observar que também é neste mesmo período em que se tem o início da ciência psiquiátrica, em que também foi se observando que tinha ali uma junção do corpo com o mental. E o corpo também era uma forma de manifestar o emocional. E as coisas foram caminhando de uma forma que esse corpo, que antes era um corpo que não tinha uma representação de valor, quando vai se avançando ao longo das décadas, e aí já nós no século XX, esse corpo, ele também passa a ser um produto com as revistas, com as
né, fotomagazines e tudo mais que foi se criando culturalmente nas relações, aquele corpo feminino, ele se desloca desse lugar que precisava antes ascender ao divino ou ter um representativo científico, para também ser um corpo que tinha uma marca de desejo, como se aquele corpo representasse a própria capacidade de se controlar, de estar em determinado padrão que foi se circulando e ao longo da sociedade moderna foi se afirmando corpo não como um habitat de cada um, da sua história, das suas marcas, das suas dores, das suas alegrias, das suas características genéticas, né? Porque somos marcados, para além da história humana nossa e de todas as nossas experiências de troca, não podemos negar que temos uma genética, temos uma realidade que cada um, de alguma forma, vai transitar ali em determinado padrão do corpo, que é um corpo próprio. E quando se tem um lugar que discute-se um corpo próprio, mas é um corpo que ele é o mesmo para todo mundo, como se faz? Se temos tantas diferenças e, de repente, ao redor, o corpo reconhecido é um corpo magro, está no controle, passou a ser estar magro, controlar suas vontades, controlar o que se come, coma-se diet, coma-se light, coma pouco, coma assim, coma assado, regras que foram também perturbando as refeições e distanciando as pessoas do que elas necessariamente precisam. E como pensar isso também numa sociedade em que as pessoas cada vez mais deixaram de ter ali o valor de social, o valor do conjunto, o valor da civilidade, para cada vez mais criar a narrativa da individualidade. E aí, num lugar em que não se tem medidas, em que não se tem uma história, em que o indivíduo precisa ser nômade de si próprio para conquistar o mundo, para não ter raiz, para desbravar as oportunidades e ser vencedor da sua história, uma história de sucesso. Neste história, o corpo deste sujeito passa a ser também o seu maior tesouro. O corpo passa a ser o corpo uma medida também de se controlar, já que tem-se tantas variáveis externas, já que se tem tantas coisas que eu não consigo mais cuidar, ou saber que eu vou nascer e morrer num vilarejo, ou na minha cidadezinha, ou o mundo se abre. Eu tenho a mim próprio e o meu corpo. De alguma forma, ir às academias, cultivar o corpo, também passou a ser uma moeda social de compromisso, porque quantos compromissos se tem na vida hoje, fora o estar bem, o cuidar da saúde própria e o ter uma rotina saudável, com uma mente, com afazeres, com produtividade. Então, será que o comportamento alimentar, ele também atravessa a história do que representa o nosso corpo enquanto sociedade, enquanto pessoas? Sem dúvida. Será que agora, com essas discussões quanto à liberdade de forma corporal, as discussões de seja feliz em qualquer tamanho e, né, enfim, questionando essa indústria da magreza ou também de uma apologia à obesidade sem medida, dois extremos que a gente observa, e as pessoas perdidas nesse meio termo, será que eu posso comer de tudo? Ou eu devo comer de nada?
Ou onde que eu fico? Fique no seu tamanho. Antes, para descobrir o seu tamanho, o do seu corpo, você precisa estar dentro desse corpo e não pairando em busca de um corpo que não é seu. Acho que é um bom início para começar uma relação com a comida.